Imagina você ver um vídeo de uma garota completamente assustada, apavorada dentro de um elevador. Ela parece estar falando com alguém, mas não tem ninguém ali. Ela pressiona todos os botões, se esconde num canto e se mexe, como se estivesse se comunicando com alguém que é completamente invisível. Dias depois, o corpo dela é encontrado dentro da caixa d'água do prédio, sem sinais de violência e trancado por dentro. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe explicar o que aconteceu. Oi, eu me chamo Carol e sejam muito bem-vindos ao caso de hoje. Lisa era uma jovem de 21 anos canadense. Ela era estudante da universidade. Ela era inteligente, introspectiva e sensível. Ela escrevia um blog sobre depressão, bipolaridade e solidão. Ela estava passando por um momento meio complicado emocionalmente, mas ela tinha muita vontade de viver. Em janeiro de 2013, ela decidiu fazer uma viagem para os Estados Unidos e acabou parando em Los Angeles. Só que ela escolheu o pior de todos os hotéis para se hospedar. Para vocês entenderem, eu vou explicar um pouco sobre o hotel que ela escolheu. O hotel se chama Hotel Cecil. Ele foi inaugurado em 1927 como um hotel de luxo. Mas poucos anos depois, durante a Grande Depressão, ele foi afundado junto com a cidade. Ele se transformou num abrigo de criminosos, viciados e andarilhos. Tudo era tomado por muita violência e miséria. Mas o que mais chama atenção tudo isso, que ele era palco de muitos crimes. Muitos. Tiveram diversas mortes neste hotel. E eu vou listar algumas delas aqui para vocês terem noção quanto este hotel era macabro. Diversas mortes foram confirmadas. Eu vou deixar aqui uma linha do tempo para vocês acompanharem certinho cada morte. Antes da Elisa, uma morte em 1931, suicídio por envenenamento. Em 1934, um suicídio causado por um corte no pescoço com uma navalha. Em 1947, Dália Negri foi assassinada brutalmente. Em 1962, uma pessoa pulou da janela e caiu em cima de um pedestre. Os dois morreram. Além desses casos macabros, também sabemos que Richard Ramirez, o serial killer dos anos 80, se hospedou neste hotel enquanto cometia os assassinatos. E Jack, que era conhecido por assassinar brutalmente prostitutas, também se hospedou ali. Era incrível como esse prédio já carregava um rastro de sangue antes mesmo da Elisa chegar. E algumas pessoas acreditam que ainda existe algo ali. Afinal, aconteceram tantos assassinatos ali, tantas pessoas ruins se hospedaram ali. Alguma energia negativa, pelo menos, este lugar tem que manter, porque eu não consigo imaginar uma pessoa ir hospedar num lugar assim, caso a Elisa não sabia. Elisa chegou no dia 26 de janeiro. Ela ficou num quarto compartilhado com outras meninas, mas logo ela foi transferida para um outro quarto, porque essas meninas começaram a reclamar que ela estava agindo de uma forma um pouco estranha. Ela estava falando sozinha, ela estava escondendo objetos, escondendo as coisas. Elas também relataram que ela estava tendo alguns surtos de riso depois de um choro inexplicado, nada. Mas mesmo assim, a Elisa postava nas redes sociais como se ela estivesse super bem, como se nada tivesse acontecendo, como se ela estivesse normal. Até dia 31 de janeiro, dia no qual ela desapareceu. Quando ela não apareceu para fazer o check-out do hotel, a polícia foi acionada. Começaram as investigações, vasculharam todos os andares, andaram com vários cães foragidos. O quarto dela estava trancado. Parecia que todos os pertences estavam intactos, que ninguém tinha mexido, como se ela tivesse trancado ali e saído para dar uma volta. Só que cadê ela? Ninguém sabia dela. Ninguém viu ela saindo do prédio. E não havia sinais de arrombamento no quarto. Como eu falei, tá tudo no devido lugar, tudo do jeitinho que ela deixou quando ela saiu. Não tinha nenhuma pista. Até que divulgaram um vídeo, porque foram procurar nas câmeras de segurança e acharam um vídeo completamente estranho. No vídeo ela aparece entrando no elevador desesperada, como se estivesse sendo perseguida por alguém. Ela pressiona todos os botões do elevador. Ela sai, volta, olha pro nada, faz gestos estranhos com a mão, como se estivesse comunicando, estivesse assustada, fazendo alguém parar e fazer alguma coisa ali. Ela parece que tá conversando realmente com alguém, só que a gente não vê essa pessoa. Não aparece nada na câmera.
era somente ela. E o mais estranho de tudo é que o elevador não fecha até ela sair. Parece que ele é preso naquele andar, sabe? Ela não consegue fechar. Por isso que ela começa a apertar todos os botões. Eu acredito que ela estava desesperada, tentando sair dali, porque talvez ela estivesse vendo alguma coisa que ninguém tá vendo ali, mas ela aparentemente está. E ela tenta pressionar o botão, tudo pra descer, pra sair daquele andar. E ela não consegue. Aí ela sai do elevador. E quando ela sai totalmente do elevador, a porta simplesmente fecha sozinha e desce, deixando ela sozinha naquele lugar. O vídeo é tão bizarro, tão estranho, que ele parece até montagem. Parece que tá acontecendo alguma coisa diferente. Será que é um ritual? Parece que é uma cena de filme, de terror. Não parece real. Mas sim, ele é real. Eu vou deixar o trecho do vídeo aqui e mostrar pra vocês. Como é muito estranho. O mais estranho vai começar agora. Quem for sensível a esse conteúdo, porque a partir daqui é muito estranho, muito bizarro. Alguns dias depois, os hóspedes relataram que a água dos apartamentos estava um pouco estranha. Ela apresentava uma cor marrom, um cheiro forte, e a pressão da água estava bem fraca. Algumas pessoas, mesmo assim, decidiram beber, e depois disso, passaram mal. Sentiram enjoo, dor de cabeça, náusea. Então, foi aí que um funcionário decidiu subir até o telhado para verificar a caixa d'água. E ele encontrou o corpo da Elisa. Ela estava nua, flutuando, e as roupas dela estavam ao lado, boiando. Como mãe, eu admito que essa parte é muito, muito terrível. Porque, embora a gente não saiba realmente o que aconteceu, é complicado. Já pensou, você encontra um corpo de uma menina jovem, né, de 21 anos, ela tá começando a vida ali nessas condições. É muito doloroso, eu imagino, pra família, imagino para as pessoas que estavam ali, todo mundo. É muito complicado. Os seguidores dela que viam, sabe, parecia que sim. Acho que o blog, assim, podia superar a própria depressão, a própria solidão. Eu acho que quem seguia ela sentiu uma conexão com isso, sabe? Então, muito difícil você ver uma pessoa nessas situações, sabe? Eu lamento muito, assim, independente do que aconteceu e ela sozinha, ou se existe alguém que está solto ainda hoje, sabe? É muito difícil, é muito complicado. Ninguém quer passar por isso. Mas, voltando ao vídeo, o laudo dela dizia que não teve traumas e nem teve nenhum tipo de luta, nenhum tipo de abuso. Ela estava apenas com água no corpo, como se ela tivesse afogado. E silêncio, porque ninguém sabia o que tinha acontecido de fato com a tampa da caixa d'água. Ela era bem pesada e ela estava por cima, assim, não tinha como ela fechar a tampa por dentro. Imagine só, por exemplo, aqui é a tampa da caixa d'água, só que imagine uma coisa bem pesada. Ela era jovem também, não tem essa força nem de pegar e fechar. Pelo menos precisaria, eu acho que até de mais pessoas. Mas aí que começa todo o mistério. A teoria diz que, tipo, pega, segura e se fecha ali. E depois, por que ela tirou a própria roupa? Será que ela tava tendo um surto, alguma coisa, sabe? É um mistério bizarro, porque é complicado você pensar. Realmente foi assim, ela pegou a tampa, colocou por cima, assim, ali, sozinha, e depois ela tirou a própria roupa, tudo, e acabou se afogando ali na água. É meio bizarro, é como se tivesse alguma força que ajudou ela, ao menos. A polícia chamou isso de acidente, e foi causado pelo transtorno bipolar. Mas tudo isso não consegue explicar algumas coisas. Como eu falei, como que ela pegou a tampa, como que ela subiu até o teto, passando por várias portas que estavam trancadas com um alarme acionado. Tipo, só funcionários conseguiriam entrar ali, mas ela conseguiu passar por tudo isso sem ser vista, sem acionar ninguém. Bom, e por que ninguém ouviu nada do que estava acontecendo? Afinal, tudo isso faria algum tipo de barulho. O vídeo, ele parece que foi editado. Tem alguns minutos que estão faltando. Pularam alguns minutos na hora de postar o vídeo. Algumas pessoas dizem que ela foi drogada, outra ela foi assassinada, outras possuída. Agora eu vou falar uma outra teoria que surgiu também. É uma lenda chamada de jogo do elevador. Quando você aperta vários botões e eles conseguem abrir um portal para outra dimensão. A pessoa, ela precisa estar sozinha, entrar num elevador e apertar uma ordem de botões específicos. Quando essa porta abre, você não está mais neste mundo. Talvez isso seja coincidência, ou não, porque a Elisa, ela pressionou exatamente a mesma sequência. E ela se comporta se estivesse vendo alguém, ninguém mais está vendo. Alguns também dizem que o Hotel Cecil, ele está vivo, que ele é uma âncora do mal, um ponto de energia onde coisas terríveis acontecem. Depois da morte da Elisa, o hotel foi fechado. Mas vocês acham que acabou? Não, eles reabriram um outro nome. Tentaram
limpar o nome dele. Mas é muito difícil você limpar algo que já está pregnado ali, faz parte da história do local. Um local marcado por muitas mortes, muitas pessoas más se hospedaram lá. É difícil. E como você esquece simplesmente de todos que já estiveram ali, que já passaram ali, e simplesmente sumiram, simplesmente partiram ali, que nunca mais voltaram, saíram de lá. E a Elisa Lam, ela deixou um vídeo, uma prova que ninguém consegue ignorar. Ela está ali, tá gravado, tá tudo certo, tá tudo ao vivo. Você pode assistir, mas nunca vai esquecer. Porque no fundo, alguma coisa dentro da gente reconhece ali, não é humano. E se você estivesse naquele elevador, o que você faria se nunca fechasse? Você sairia, surtaria? Me diga aqui nos comentários. Chegamos ao fim de mais um. E se você quer me acompanhar para mais casos interessantes, misteriosos e sobrenaturais, me siga para mais e ative o sininho para as notificações. E me conte nos comentários qual próximo vídeo você gostaria de ver. Tchau!